Acolho cada uma de vocês neste dia com a palavra que nos serve de lema bíblico para esta semana, palavra que encontramos no Evangelho de João, capítulo 10, verso 14, em que Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Temos a alegria de entrar na sua casa neste dia, de fazer parte da sua família, através do culto que celebramos aqui na Igreja da Paz, da Comunidade Evangélica de Joinville. São celebrantes conosco nesta manhã o pastor Alexandre Fernandes Francisco, da Paróquia São Mateus, eu da Paróquia Martin Luther, e os musicistas, as musicistas já conhecidos, a Vivian, a Vanessa e nesta manhã conosco também o Mário Kleman. Celebramos culto junto a você na firme confiança que este bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, está conosco, está ali onde você se encontra, está ali onde nós nos reunimos em seu nome. Por isto toda a honra, toda a glória e todo louvor sejam dados ao Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queremos louvar a Deus pela sua misericórdia, que nos sustenta a vida e que se renova a cada nova manhã. Por isto, se tiverem a liberdade de cantar conosco, ali na sua casa, na sua família, você que acompanha a nossa celebração, hino conhecido, Quando o Povo se Reúne. Aos pequenos quer lembrar, Deus nos deu a sua vida, mas no mundo ela padece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Criação que é destruída é trazida em nossa prece. Quando o povo se reúne, o Evangelho atenta a ouvir, se apercebe que no mundo há mil vozes a iludir. A palavra desafia, não nos deixa acomodar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. A mensagem que traz vida aos aflitos quer chegar. Nosso Senhor Jesus Cristo diz, no mesmo Evangelho de João, onde encontramos o lema bíblico desta semana, o Senhor diz: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Convido para fazermos uma oração de confissão de pecados. Se tiverem a liberdade, ali onde você está, pode baixar sua cabeça. Se quiser, feche seus olhos e ore comigo. Ó Deus da bondade e da misericórdia, nós te louvamos por podermos ouvir a tua palavra e através dela recebermos conforto e esperança para as nossas vidas. Ao mesmo tempo, reconhecemos que o pecado ainda faz parte da nossa vida, ainda somos marcados pela realidade da desobediência à tua vontade
que dificulta os nossos relacionamentos e impede, muitas vezes, que cumpramos a missão que nos confiaste de sermos testemunhas do Teu amor, de vivermos segundo o Teu propósito e cumprirmos a Tua vontade em nossas vidas. Por isto, Deus amado, pedimos, confiantes na Tua misericórdia, que olhes para cada um de nós com o perdão que Tu queres nos conceder através de Jesus Cristo, Teu Filho. E assim pedimos que tenhas misericórdia de nós e nos perdoes todos os pecados que cometemos contra Ti, contra o nosso próximo, contra a Tua criação. Tenha misericórdia de nós, ó Senhor, acolha a nossa prece, queiras perdoar-nos por meio de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Queremos convidar você, querido amigo, querida amiga, a fazermos uma confissão conjunta de pecados, através de uma canção que é o hino Se Sofrimento Te Causei, Senhor. Se quiserem, podem cantar conosco ali na sua casa. Se sofrimento te causei, Senhor, se a meu exemplo fraco tropeçou, sem Teus caminhos eu não quis andar, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, se ao meu irmão não demonstrei amor, se ao sofredor não estendi a mão, perdão, Senhor. Se indiferente foi o meu viver, tranquilo e calmo sem lutar por Ti, devendo estar bem firme no labor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas mil. Transforma minha vida entregue a Ti, ó meu Senhor. Que bom é podermos nos achegar na presença de Deus, trazer diante dEle o reconhecimento de nossos pecados, termos a humildade para confessá-los e também confiarmos na misericórdia, no perdão que Deus nos concede por meio de Jesus Cristo. Por isto quero anunciar a graça de Deus e o seu perdão através da palavra do Salmo número 146. Bem-aventurado, feliz aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Sim, querido amigo, querida amiga, Deus é fiel no seu propósito de nos visitar, de vir ao nosso encontro, de nos trazer perdão e salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isto podemos louvá-lo e o fazemos com a canção Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, exaltemos a uma o seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Fazemos a primeira leitura bíblica neste culto, que é da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, a
pequena, mas importante, significativa carta que nós temos no Novo Testamento, capítulo 3, eu leio os versos 12 a 16. Não que eu tenha já obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus Cristo. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Jesus Cristo. Todos nós que alcançamos a maturidade, devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Até aqui este importante texto, claro que tem relação com o texto do Evangelho, sobre o qual o pastor Alexandre logo adiante trará a mensagem, mas em preparação à leitura do Evangelho, cantamos ainda a canção Pela Palavra de Deus. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Sei que a resposta vem do meu ser, quero seguir-te para viver. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Mãos estendidas pedem um pão, devo parti-lo com meu irmão. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Também quero saudar você, meu irmão, minha irmã, que está conosco nesse culto da Comunidade Evangélica de Joinville, gravado aqui no Templo da Igreja da Paz, no centro da cidade. Muito obrigado por estar com a gente, você que é aqui de Joinville, de outra cidade, você que é membro ou não da Igreja de Confissão Luterana, é família da fé. Nós vamos então ouvir agora a leitura do Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 até 19. Está escrito assim: Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, ou lago da Galileia. E foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo ou Gêmeo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: Nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: Filhos, vocês têm algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: Lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor! E Simão Pedro, ouvindo-o dizer isto,
vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. E embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. E nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. E essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus, e então lhe disse: siga-me. Até aqui a palavra do Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 a 19. Eu convido você agora para uma oração. Querido Deus, obrigado pelo que de Ti temos recebido neste culto, todas as dádivas. Obrigado pela liberdade que temos de nos reunir como igreja, mesmo em meio virtual. Mas obrigado porque podemos fazer isso enquanto aos poucos vamos tentando voltar à forma presencial. Abençoa esses irmãos e irmãs que nos veem neste momento. Abre o meu e o coração de cada um e de cada uma para receber a Tua palavra. E não apenas para ouvi-la, mas com a Tua ajuda praticá-la. E que eu, como pregador, fale somente aquilo que é da Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Você lembra da trilogia De Volta para o Futuro? Aqueles filmes que foram lançados entre 1985 e 1990. Havia lá o adolescente Marty McFly, um tanto frustrado com a sua vida, e o amigo dele, um cientista mais velho, chamado o Dr. Emmett Brown. Pois bem, o Emmett Brown inventou uma máquina do tempo a partir de um carro, o DeLorean. Mesmo que você não é daquela época, você nasceu depois, é muito fácil ver esses filmes, né? Você tem acesso a isso fácil hoje. Então, eles queriam ir para o futuro. Mas há uma confusão no início do filme e acaba mexendo nessa máquina do tempo e ela volta 30 anos antes para o ano de 1955, onde o pai e a mãe do Marty ainda nem se conheciam direito, nem namoravam. Pois bem, dá um monte de confusões lá e isso é alterado, né? O curso da história ali e o futuro do Marty também. Então ele, com a ajuda do jovem Emmett Brown na época, tentam consertar a vida do Marty. No final ele volta, né, nesse primeiro filme, para 1985, a vida dele está mudada, né, teoricamente para melhor até, porque, né, a família está transformada e financeiramente é bem melhor. E depois tem as continuações, né, as confusões no filme 2 e filme 3. Bom, por que eu estou falando disso? E se a gente pudesse ter uma máquina do tempo também?
Será que a gente faria uso dela? Voltaria para o passado, por exemplo, para evitar certas situações difíceis ou desagradáveis que nós já passamos, que você passou, que eu passei? Meu irmão, minha irmã, o que é difícil, o que é frustrante, os erros do passado, aquilo que nos causa tristeza, tudo isso, no fim das contas, ajudou a moldar o nosso caráter hoje, ajudou a moldar, a firmar a nossa fé hoje. Faz parte da vida. A rosa tem pétalas, mas também tem espinhos, e é a mesma flor. Em 2 ocasiões diferentes eu morei a trabalho no interior do estado do Paraná. E numa delas eu conheci um agricultor que começou a contar um pouco da sua história. Ele era da região e tinha ido para o estado do Pará, lá no norte. Comprou terras mais baratas e tal, só que voltou. E eu perguntei, tá, e para que essa volta toda, sair daqui para o Pará e retornar para cá? Sabe qual foi a resposta dele? Eu era feliz e não sabia. Eu era feliz e não sabia. Quantos já pensaram, já disseram isso? Talvez você também. Puxa, eu era feliz e não sabia. Meu irmão, minha irmã, no texto do Evangelho, após a ressurreição de Jesus, Pedro, Tomé, Natanael, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, e mais 2, provavelmente André e Felipe, estão de volta à sua terra natal. Antes de ser crucificado, Jesus tinha avisado aos seus discípulos, em Mateus 26:32, mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. E após ter ressuscitado, ele enviou um recado por meio das mulheres que o tinham visto, no domingo da Páscoa, lá em Mateus 28:10. Então lhes disse Jesus, não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia e lá me verão. Já o tinham visto em Jerusalém, no dia da ressurreição e uma semana após, mas na Galileia ainda não. Passaram-se dias, semanas. Será que Jesus esqueceu de aparecer, de cumprir o que havia dito? Ou talvez pensaram, o que nós estamos esperando? Por que Jesus não veio? Desde a infância, aqueles 7 discípulos tinham aprendido o ofício de pescar no lago da Galileia, o mar de Tiberíades. Quantos dias de boa pescaria, de alegria, e quantos dias de redes vazias. E de repente Pedro diz aos outros, sabe o que, eu vou pescar. Vou pescar. Seria só para matar tempo? Ou ele pensava, bom, acho que vamos voltar à antiga vida, à antiga rotina, né? Depois de 3 anos, vamos voltar ao que éramos. Os outros vão com ele, os 7 sobem no barco, mas como se diz, o mar não estava para peixe. E ao raiar do dia, com a decepção de não terem pescado nada, meio que desistindo, eles ouvem um estranho na praia, mais ou menos uns 90 metros distante do barco, perguntando se tinha algo para comer. Ou certamente um freguês, né? Chegou ali para pegar um peixe fresquinho. Não temos nada, não pescamos nada. E diante dessa resposta negativa, o estranho lhes diz para lançarem a rede do lado oposto, do lado direito do barco. Ué, será que é um olheiro que a gente não conhece, né? O lago da Galileia tem morros ao redor, de repente ele estava lá em cima e viu um cardume. Não temos nada a perder, então lançaram a rede, não custa tentar de novo, e deu certo. 153 peixes dos grandes. E só naquele momento, eles perceberam não se tratar de um estranho olheiro, mas do próprio Jesus Cristo. Finalmente, pela 3ª vez, o reencontram. Pedro vai nadando mesmo, enquanto os outros vêm com o barco. E ali, naquela praia do lago da Galileia, eles desfrutam uma especial comunhão com seu mestre, enquanto comiam o prato básico dos galileus, pães e peixes. Tudo parecia bem, alegre, até que Jesus pergunta 3 vezes para Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Nós sabemos bem o porquê, né? E Pedro também. Pode ter passado na sua mente aquele olhar penetrante de Jesus, quando ele tinha acabado de negar pela 3ª vez e o galo cantou, lembra lá?
né? Jesus olhando para ele, os olhares se cruzam e Pedro sai dali e chora amargamente. Será que Jesus estava castigando Pedro naquele momento? Era a sua vingança pelo que Pedro havia feito? Inclusive jurado que não o conhecia? Não, certamente não. Você conhece, né, quando as pessoas dizem, o tempo cura, o tempo sara as feridas. Meu irmão, minha irmã, o tempo só sara, só cura as feridas se elas forem tratadas, senão vai gangrenar, vai piorar. Pedro precisava dessa ferida tratada, e Jesus o faz reconhecer que ele não era aquele super discípulo que eu vou contigo até o fim enquanto os outros te abandonam, mas também o chama de volta para o seu amor, e o restaura com perdão, e o reenvia para continuar a sua obra. Na primeira vez que aquele estranho olheiro lhes indicou onde estava um grande cardume, alguns anos antes, ali naquela ocasião, tornou aqueles discípulos pescadores de gente. Venham após mim, e eu farei vocês pescadores de gente. E agora é a afirmação de que não deveriam voltar à antiga rotina de pesca, mas é seguir em frente. Foi a reafirmação do chamado de Jesus para continuar a missão que tinha sido dada aos discípulos: testemunhar a vida nova por meio de Jesus Cristo e cuidar do rebanho do povo de Deus. Meu irmão, minha irmã, talvez em situações de frustração, de decepção, ou por não se conformar com erros cometidos no passado, ou mesmo por causa de tudo o que vem ocorrendo e o que a gente ainda não sabe o que vai ocorrer por causa dessa pandemia, você tem vontade de desistir, ou de voltar atrás. Se eu pudesse ter uma máquina do tempo, talvez ir até para o futuro para passar por tudo isso, né? Ou se eu pudesse fazer de outra maneira, mas a vida é só para frente. Como foi para aqueles 7 discípulos e os demais homens e mulheres que seguiam Jesus. Por isso, volta e meia, Deus nos relembra o que já fez por nós por ocasião do nosso batismo. Como nós lemos antes em Filipenses, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Deus nos relembra que já nos chamou por ocasião do nosso batismo. E não importa a situação que você esteja passando, se a sua fé está firme ou cambaleando, Deus vem ao seu encontro e lhe fortalece, lhe alimentando esperança, ânimo, vontade de viver, vontade de continuar a servir a Deus e ao próximo. Ele reafirma os propósitos que Ele tem para a sua vida, as bênçãos que ainda Ele quer lhe dar como filho amado, filha amada, e reenvia você, junto com seus outros irmãos e irmãs na fé, para continuar a missão a qual já lhe chamou, já nos chamou: testemunhar a nova vida por meio de Cristo e servir com amor as outras pessoas. Que essa palavra fique comigo e com você, para a nossa reflexão, transformação de nossas vidas e também o nosso testemunho. Amém. Pensando ainda no que acabamos de ouvir, eu convido, para cantarmos juntos a música Pedro, 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 Pedro lá da Galileia. Simples pescador de alto mar. Pedro, Pedro, Pedro,
alto mar. Pedro, 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 outra pescaria. De hoje em diante, Pedro, vou te ensinar. Nesse momento de culto também temos uma menção especial, a pedido do nosso pastor sinodal, Claudir Burman. Se você é de fora da nossa igreja é dividida em 18 regiões no Brasil inteiro, sínodos a gente chama. E o nosso é o Sínodo Norte Catarinense, com sede aqui em Joinville, que abrange o norte do estado e também partes do extremo sul do Paraná. Nós temos a despedida da nossa secretária sinodal, a Roselei Stresser, conhecida como Rose, e também damos as boas-vindas para a Renate Pfeiffer Zurges, que será a nova secretária. Se você vê aí a fotografia, a mais baixa, a mais moreninha, é a Rose. E eu leio aqui a mensagem em nome do nosso pastor sinodal, Claudir Burman. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Palavra de Eclesiastes 3:1. Há tempo de chegada e há tempo de partida. Houve o tempo de começar e há o tempo de encerrar. Assim, a secretária Roselei Stresser, após 9 anos de atuação, encerra a sua atuação no Sínodo Norte Catarinense. Muitas foram as emoções vividas, ficam muitas lembranças dos contatos, relacionamentos e mediações com muitas pessoas, membros, lideranças, ministras e ministros. A nova secretária é a senhora Renate Pfeiffer Zurges. A senhora Renate, são expressas as boas-vindas à Secretaria do Sínodo Norte Catarinense. O Sínodo Norte Catarinense expressa seu profundo agradecimento a Rose por sua dedicação às atividades ao longo de todo esse período. E o desejo é que seja bem sucedida e muito abençoada na nova jornada. A partir de maio, Roselei assumirá como assistente sinodal do Sínodo Nordeste Gaúcho, em Estância Velha, Rio Grande do Sul. Queira a estrada conduzir-nos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Muito obrigado por tudo, Rose, e que os anjos de Deus te acompanhem de coração. Abraços e bênçãos, não só do nosso pastor sinodal, mas de todos, de todas nós que conviveram com você. E também as boas-vindas a Renate. E nesse momento, nós vamos ter a nossa oração de intercessão e de gratidão. Convido você, então, para nos unirmos nessa conversa com o nosso Deus. Amado Senhor, damos-te graças por esse culto. Não podemos ainda, ou até podemos, mas com limitações ainda, estamos ensaiando os primeiros passos para voltar a nos reunir presencialmente, mas agradecemos que temos esse meio virtual. Muito obrigado por toda a equipe que tem se dedicado ao longo dessas semanas e pelos que virão ainda nos próximos cultos. Muito obrigado por cada pessoa que tem nos visto, nos ouvido, seja aqui em Joinville, em outros lugares, seja da Igreja de Confissão Luterana, de outras igrejas, ou alguém que não tem igreja alguma. Muito obrigado pela palavra que nos alimenta, que nos fortalece, que nos anima. Muito obrigado porque não precisamos ficar lamentando erros, situações de tristeza e de frustração do passado, mas o Senhor já nos chamou e nos envia a seguir em frente. Muito obrigado que não precisamos temer o futuro, mas confiar no teu cuidado e saber que o Senhor está no controle da história da humanidade e na história de cada um, de cada uma de nós. Senhor, acabamos de ouvir esta mensagem de envio a Rose e boas-vindas a Renate. Pedimos que o Senhor conduza a Rose na volta para o seu estado natal, ficar mais perto lá do seu pai, e enfim também continuar te servindo em outro lugar na nossa igreja. E também estejas tu capacitando a Renate, que vem agora ser a secretária do nosso sínodo. Lembramos desses irmãos e irmãs que nos veem nesse momento, de suas dores, de suas dúvidas, de suas preocupações, dos pedidos que tem no seu coração, que tem colocado diante de Ti. Lembramos de outras pessoas, Senhor, que sofrem de alguma maneira. Tem misericórdia. Continuamos
pedindo pela situação de pandemia que atinge o nosso mundo, o nosso país, a nossa vida. Lembramos das situações na economia, o desemprego, as falências, as dificuldades em manter negócios, as incertezas, as escolas e faculdades e cursos que ainda não voltaram, enfim, tudo isso que estamos vivendo capacita e dá sabedoria a todas as autoridades, não só do campo político, mas da saúde e outras mais, que precisam tomar decisões. Lembramos de enfermos, de enlutados, de pessoas que não têm esperança. Renova-lhes, ó Pai, que sejamos instrumentos do Teu amor, instrumentos da Tua esperança às pessoas ao nosso redor. Muito obrigado por tudo que somos, tudo que temos, porque nos sustentas, porque tens nos ensinado também em meio às dificuldades a Tua vontade, tens moldado nossa fé e o nosso caráter. Toda a nossa gratidão e louvor a Ti, todas as nossas súplicas por nós e por outros ainda levamos à Tua presença na oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Convido agora para recebermos a bênção de Deus. Se você aí na sua casa quiser fazer esse gesto de recebimento, vamos invocar a bênção do Senhor sobre nós. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito Santo, repousem sobre você, sobre os seus, e que você seja também bênção a outras pessoas ao seu redor. Assim seja. Amém. Novamente, agradeço a sua companhia, muito obrigado. Você que esteve conosco nesse culto, convidamos para o do próximo domingo também a estar conosco, culto da Comunidade Evangélica de Joinville, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Que possamos permanecer na paz, na alegria, na esperança de nosso Senhor. E encerramos esse culto ouvindo a música Dá-nos Esperança e Paz.